Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do 3 de fevereiro trazendo mais vídeo para vocês. No vídeo de agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a partida de ontem entre Santa Cruz e Sport. Quero falar um pouco as lições que a gente pode tirar, algo de positivo, o que a gente precisa resolver nesse time, tá? Antes de começar o vídeo eu peço para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, hypar o vídeo, seguir nossas redes sociais, se tornar membro. Eu também quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de EQM Vidro. EQM Vidro, vidro para obra, espelho, janela, box para banheiros. EQM Vidros 81988951994. O telefone tá na descrição do vídeo. Esse vídeo também é oferecimento de Edu Moda Fitness. É tipo de roupa para academia, para caminhada, uma roupa mais leve para você ficar em casa, camisa, short, meia, tênis. @Edu_Moda Fitness ou WhatsApp 81999488548. Também tá na descrição do vídeo. O WhatsApp do Edu. Se você seguir o Instagram dele e o nosso Instagram e comprovar, você tem 10% de desconto em qualquer roupa da loja, tá? Bom, vamos falar do jogo agora. O jogo foi 2-1 pro rival. O Santa Cruz fez um jogo equilibrado até certo momento. O time que entrou em campo foi o Rock Kennedy no gol. Laterais, Israel e Alex Juan. Zaga, Eurico, Matheus Vinícius. Meio campo, Favela, Balotelli, Patrick Alão, William Júnior. No ataque, a gente tinha o Vitinho e o Quirino. Esse foi o time inicial, um 4-4-2, parecido com o time que jogou contra o Jaguar. O primeiro tempo, o Santa Cruz fez um jogo bem honesto, um jogo bem equilibrado. A equipe rival é levemente superior porque tem uma folha maior, joga a Série B, o investimento é maior. É obrigação do rival ter um time melhor. A gente sofreu um gol. A gente pode observar, assistindo o jogo, não sei se vocês vão concordar comigo, as jogadas de perigo do nosso rival era só escanteio e cruzamento na área. Escanteio e cruzamento na área, escanteio. E o Santa Cruz cometeu um erro. O Santa Cruz estava dando escanteios ao rival o tempo todo, cedendo escanteios para eles o tempo todo. Fizeram um gol, o gol foi anulado, impedimento muito bem marcado. E depois fizeram outro gol, esse sim valeu. Um gol de pênalti, um pênalti que realmente foi polêmico, porque eu não achei que foi uma mão, bateu no braço de forma escandalosa. Pelo primeiro ângulo, a impressão que eu tive é que foi na costela. Pelo segundo ângulo, bateu na costela e depois no braço. O juiz deu pênalti. A gente sabe, torcedor. Na dúvida é contra o Santa Cruz. E aí o juiz deu pênalti. Ok. Não acho que foi um escândalo ele ter dado pênalti. Se ele não tivesse dado, também seria natural. O rival inaugurou o placar. Mas logo em seguida o Santa Cruz construiu uma jogada. Falta bem batida pelo Santa Cruz. Patrick Alão chuta a bola, o goleiro deles, que é fraco, espalmou no pé do Eurico, que empatou o jogo. A gente falou aqui durante a semana várias vezes, Santa Cruz tem que explorar a zaga do Sport e o goleiro, que são os pontos fracos do rival. O Santa Cruz não conseguiu explorar o House, que é o ponto fraco do rival. O Santa Cruz deu poucos chutes em cima do gol. E o chute que deu, o House espalmou. Eu falei, o House não encaixa, ele espalma a bola pra frente. O tempo todo ele espalma. Foi o que ele fez. O gol do Santa Cruz saiu como? Patrick Alão chutou a bola, House espalmou a bola no pé do Eurico. O Santa Cruz era pra ter insistido mais nessa jogada. Chute de fora da área. Que o House ia dar rebote pra gente fazer o segundo gol. Encerrou-se o primeiro tempo. Pra mim foi 50-50, jogo bem equilibrado. Segundo tempo começa com o Santa Cruz levemente melhor. Aí o Santa Cruz fez algumas substituições, mas eu acho que o segundo tempo o Santa Cruz caiu. O Santa Cruz caiu a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo. O futebol do Santa Cruz caiu, o rival se aproveitou e numa falha ali do Robinho fez o segundo gol. Cara, é um jogo que tava na mão o empate e a gente deixou escapar pelos nossos dedos. O empate tava nas nossas mãos. E a gente deixa escapar pelos nossos dedos esse empate aí. Não seria bom, mas a gente não perderia um clássico. Agora a gente perdeu o clássico. E vamos falar das substituições. Saiu o Israel, que tá visivelmente fora de ritmo. Israel é um jogador que tá fora de ritmo. Saiu o Israel não, peço perdão. Entrou o Pedro Costa e o Israel foi pro ataque. O Pedro Costa entrou na lateral.
e o Israel foi pro ataque. O Israel é um cara que tá visivelmente fora de ritmo. Visivelmente fora de ritmo. Depois entraram o Gabriel Galhardo e o Robinho. E o segundo gol do nosso adversário foi uma falha grotesca do Robinho. A bola veio pro Robinho, ele podia dar um bico pra lateral, dava um bico pra lateral. Ele foi tentar dominar, entregou a bola pro adversário e o atacante deles, não sei se é atacante, se é meia, tava livre na área para fazer o gol. Então foi um jogo que a gente perdeu no detalhe, no nosso erro. A gente perdeu esse jogo no nosso erro, no detalhe. Não era pra gente ter perdido esse jogo. O Rock Kennedy fez uma boa partida ali. Tiveram momentos que a gente precisou do Rock Kennedy, ele foi muito bem. Contando com a sorte também. Mas o Rock Kennedy foi muito bem. O ponto negativo pra mim me corrija se eu estiver errado, comente aqui embaixo. Quirino, cara. Quirino não tem condições, velho. O Santa Cruz não pode ir pra Série C com Quirino no ataque. Porque a gente vai ficar na mão. A gente vai ficar na mão se a gente for pra Série C com Quirino no ataque. O Eurico saiu do jogo também, sentiu, espero que não seja grave, que volte logo nas quartas de finais. O Matheus Vinícius entrou em seu lugar, fez uma partida ok. O Janson entrou em seu lugar, perdão. Fez uma partida ok. O Matheus Vinícius também eu não acho que foi mal, tá? Não acho que foi mal. Alex Juan fez uma boa partida também. O Balotelli junto com o Favela, os dois fizeram uma boa partida. O Patrick Alan jogou muito também. O Patrick Alan fez uma excelente partida. O William Júnior também pra mim foi ok. Agora o ataque, Quirino muito mal. E o Vitinho, eu sinto que o Vitinho tem potencial. Mas ele precisa explorar um pouco mais esse potencial. O Vitinho, em dado momento do jogo, foi uma peça nula. O Vitinho não conseguia trabalhar. Em dado momento do jogo, o Vitinho foi peça nula. A gente precisa, o Santa Cruz precisa, para o Pernambucano não dá mais. Mas o Santa Cruz precisa resolver esse ataque aí para a Série C. Urgente. Não podemos ir para a Série C com Quirino e Vitinho no ataque e tendo Robinho e Matheus Regis como banco. Renato hoje nem no banco ficou. A gente precisa corrigir isso. Robinho é horrível. Matheus Regis é pior que Robinho. Quirino é muito abaixo também. Hoje no banco só tinha Robinho e Viniora. Imagina o treinador olhar pro banco e ver Robinho e um garoto da base para botar num clássico. Então é complicado, velho. É complicado. Então hoje o Santa Cruz ele sentiu no segundo tempo as substituições. Jogadores que entraram não conseguiram performar tão bem quanto que estavam. E fisicamente eu acho que o Santa Cruz caiu muito dos 30 minutos para frente. E o rival se aproveitou disso e numa falha nossa venceu a partida. Mas assim, olhando de cabeça fria agora, o Santa Cruz fez um jogo muito honesto. Hoje o Santa Cruz tem um time competitivo para o Pernambucano, tá pessoal? Eu tô falando isso pro Pernambucano, não é pra Série C não. Hoje pro Pernambucano o Santa Cruz tem um time bem competitivo. Coisa que a gente, com o Marcelo Cabo, a gente não tinha um time competitivo sequer pro estadual. Hoje temos um time competitivo, pelo menos pro estadual. E aí agora a gente vai pegar o Decisão na segunda fase, tá? Vamos pegar o Decisão. Passando pelo Decisão, a gente pega o Náutico. Na outra chave é Maguari e Retrô, quem passar pega o Sport. Então a gente tem um Decisão que é teoricamente fácil. Passando pelo Decisão, a gente tem o Náutico, que é um clássico. Então, esse é o restante. As datas ainda não foram definidas, mas deve ser agora já, quarta e sábado. Já deve ser quarta e sábado. Então é isso, torcedor. Sobre o clássico, é um jogo que foi até 20 minutos do segundo tempo, o jogo equilibrado. Depois o rival tomou conta porque o nosso time cansou e as peças que entraram não conseguiram manter a mesma performance de quem estava como titular. Foi isso que aconteceu, na minha opinião. Eu acho que o Fábio Cortez ele demorou muito a mexer e ele pecou em manter o Quirino. Só que, se colocando no lugar do Fábio Cortez, imagina tu olhar pro banco e teve Robinho e Viniora, que é um garoto da base, pro ataque. Então o Fábio Cortez segurou o Quirino ali até... Então é isso, torcedor. Não tem muito o que falar, não. Perdemos um jogo, um clássico, nas nossas falhas. Nas nossas deficiências, entregamos o jogo pro rival.
Então é isso, torcedor. Comenta aqui embaixo se tu concorda comigo, se tu discorda, o que é que tu achou do jogo, se tu acha que a gente tem uma equipe competitiva ou não. E se tu acha que se bota fé que a gente vai chegar na final do Pernambucano. Comenta aqui embaixo, dá o like, hype o vídeo, siga nossas redes sociais, torne membro. Um abraço e até mais tarde.